Graças para os irmãos também. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais no lugar celestiais em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical, né? Hoje estaremos estudando um bom livro, né? Um bom tema, que é o livro de Apocalipse, né? Bom seria que pudéssemos ter mais pessoas conosco para poder participar desse livro, que é muito importante, né? Vai tratar do final, né, de todas as coisas, né? Como o Gênesis nos mostra o início de todas as coisas, o Apocalipse vai nos mostrar o final de todas as coisas, né? Então hoje temos essa oportunidade riquíssima, né? Podemos iniciar essa lição tão boa, tão importante para a nossa vida, para os nossos dias de hoje, né? Mas vamos orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de podermos estar mais uma vez na escola bíblica dominical. E eu gostaria que nossa irmã Sheila pudesse orar nesse instante. Irmã Sheila. Amém, Jesus. Abençoa, Senhor. Amém. 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 Amados, vamos louvar, né? Nós temos aquele um hino belíssimo, hino 112. Nosso irmão Rafael e nosso irmão Gabriel também estará nos dando essa oportunidade de tocar para nós. Estamos louvando nosso Deus com esse belíssimo hino. Eu gostaria que os irmãos abrissem. Não sei se o irmão tem na sua revista, o irmão tem aí essa possibilidade, né? De ter na página 5, né? Já o hino Vencendo Vem Jesus. E vamos louvar, queridos. É um hino bem conhecido. Creio que não teremos dificuldade nenhuma de podermos estar louvando bem essa canção, né? Vamos louvar. Mas se mostra cada
Amados, abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso do 1 até o verso 8, né? Teremos grande desafio nas próximas lições, né? Que nós estaremos aqui trabalhando muito o significado, né? Os enigmas, né? Que o livro do Apocalipse nos traz, né? E hoje nós vamos nos deter nessa perícope do capítulo 1, verso de 1 a 8, né? E aí nós vamos, aos pouquinhos, vamos mastigando, né? Essa lição, vamos deglutando aos pouquinhos, para ninguém se engasgar, né? E vai ser um momento muito gostoso de aprendizado, né? Eu gostaria que os irmãos pudessem em casa também estar lendo, né? Anotando, compartilhando conosco, porque estaremos aqui todos juntos aprendendo uns com os outros, né? Nós vamos fazer aqui um monólogo, onde o pastor só estará falando, mas eu gostaria que a gente pudesse compartilhar, né? Todo esse livro de Apocalipse durante esse período, né? Esse trimestre, tá bem? Então, o texto que temos aqui, texto bíblico e o texto áureo diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tinha visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. O verso 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz sejam convosco, da parte daquele que é, que era, que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis, sacerdote para Deus e seu Pai, e a Ele a glória e o poder para todos sempre, amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até o mesmo que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, amém. Que coisa maravilhosa, né, irmão? O primeiro texto nos mostra essa riqueza de palavra, né? Mas antes de entrar em nossa lição, nós temos aqui algumas considerações necessárias, importantes, que o irmão e a irmã possa já ter aí. Se o irmão abrir na página 7, nós vamos já começar a ver quem foi o autor, né? E não resta dúvida que o autor foi quem? O apóstolo João, né? O único apóstolo que ficou vivo, né? Todos os apóstolos do Senhor, todos os discípulos morreram, né? Por amor ao Evangelho. E João foi exilado, foi jogado lá na ilha de Pátimo, né? Ficou ali naquela ilha, sem poder ter contato com ninguém. Então, já deixa claro que o autor é João. A data é importante, irmãos, essa data, porque vai nos mostrar, né, em que período essa escritura, essa revelação foi dada a João, né? E a gente vai mostrar aí a necessidade de entendermos isso, né? Porque muitas vezes a gente lê o livro de Apocalipse, acha uma coisa muito, né? É um terror, né? Meu Deus do céu, né? Mas o livro de Apocalipse foi escrito para os santos. O livro de Apocalipse foi escrito para aqueles que creem, né? O livro de Apocalipse é uma esperança para cada um de nós, né? Então vai nos mostrar isso. Por isso que a data era muito importante para nos revelar, né, a importância que foi essa revelação a João, né, do Senhor Jesus Cristo a João, para mostrar a todas aquelas pessoas que estavam sofrendo as perseguições, né,
o que Deus estava preparando para aquele que o ama, né? O que Deus estava preparando para aquele que estava sofrendo as perseguições da vida. Aí o texto vai nos mostrar aqui, página 8, lá em cima, a data. O livro de Apocalipse foi escrito em um período de perseguição que a igreja cristã enfrentava. Os momentos citados na carta fazem referência ao período entre o reinado de Nero, de 54 a 68, depois de Cristo, e o reinado de Domiciano, de 81 a 96. A maioria dos estudiosos data o livro em um período compreendido entre os anos de 90 a 95. Então, o irmão percebe aí, né, que o livro foi escrito entre 90 e 95, no período de Domiciano. E Domiciano diz a alguns escritores que não ficava nada atrás de Nero, da perseguição, né? Dizia que os escritores que Domiciano era o segundo Nero, na questão de perseguir os cristãos. Então, o irmão percebe que nesse período aí de Domiciano, foi um período também muito ruim, né? Perigoso, atroz, a qual os cristãos naquela época estavam passando pelo século, e aí vem a revelação do Senhor para aqueles irmãos ali, para que ele pudesse ter o quê? Esperança, né? E o local, né, nós já temos aqui, que foi na ilha de Patmos, né, o local onde houve a revelação, e aí vem aqui o destinatário, para quem foi escrito, né? Para quem foi a revelação do Apocalipse. Aqui ele faz aqui, encontramos logo no primeiro capítulo do livro o seu endereçamento às 7 igrejas que estão na Ásia: Efésio, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Na sua individualidade, cada igreja também recebeu uma mensagem específica. Então o irmão percebe aí que ele está escrevendo, ele botou as 7 igrejas da Ásia, né? E como 7 no Antigo Testamento tem a ver com o quê? 7 no Antigo Testamento tem a ver com perfeição, totalidade, né? Completo, tá certo? Então, alguns advogam, alguns escritores, alguns teólogos advogam que 7 aí, não quer dizer apenas que foi para 7 igrejas, mas também para toda, né? Todo o povo cristão naquela época. Então a igreja, as 7 igrejas estão representando o quê? Todo o cristianismo na época, né? As 7 igrejas querem nos mostrar isso, que são as igrejas que estão representando todo, né, o conjunto de pessoas que professavam a sua fé em Cristo Jesus, tá certo? Então essas 7 igrejas tem que mostrar isso também. E lá na frente nós vamos ver, como diz aqui o escritor, que nós vamos ver também uma palavra, né, individual para cada igreja. Depois vamos ver isso lá na frente, vamos ter esse período para poder estudar também isso, né? Para que foi escrito essas 7 igrejas, né? Qual foi o período que compreende, né, essas 7 igrejas, né? Que período foi, né? E a gente vai ver isso lá na frente em outra lição, tá certo? Mas 7 igrejas da Ásia querem nos mostrar também isso, que era para todos os irmãos, para todos os cristãos daquela época, tá bem? E qual é o propósito desse livro? Está aqui. O livro de Apocalipse foi escrito para encorajar, olha aí, falamos logo isso no início, né? Encorajar os cristãos do primeiro século que estavam sendo, o quê? Perseguidos. E para revelar a realidade que é Cristo, que reina soberano e que ele triunfará sobre todo o mal em sua segunda vinda, né? Que é a parousia, apesar do sofrimento e da tirania do Império Romano. Então o livro de Apocalipse vai nos mostrar isso, que o Senhor reina, né? O Senhor vai reinar e ele vai julgar aquelas pessoas que não aceitaram a sua palavra. Ele vai julgar, e aquela que aceitar a sua palavra, o Senhor vai resgatá-lo para a sua glória.
Então, o livro do Apocalipse vai nos mostrar aí seu propósito, que o Senhor reina, né? Ele está presente desde o início ao fim, né? E no final de todos os tempos ele vai voltar, vai julgar as pessoas, né? Aqueles que não aceitaram, e aqueles que o aceitaram, ele vai assim resgatar para a sua glória. Então, o irmão percebe que o livro do Apocalipse é um livro de esperança, né? É um livro de esperança, não um livro terrível, né? Tem pessoas que quando lê o livro do Apocalipse querem nem ver, né? Primeiro porque não é difícil de poder ver a questão simbólica, né? Tem muitos símbolos, não é fácil. E outro também por conta da questão dessa linguagem que ele tem, não somente a linguagem apocalíptica, mas também essa linguagem muito difícil, muitas vezes, de entender. E havia muitos irmãos dizendo, pastor, eu leio todos os livros, menos Apocalipse, né? Eu leio todos os livros, menos Apocalipse, né? Meio cismado com o livro do Apocalipse, né? Mas o livro do Apocalipse é uma esperança para cada um de nós, tá certo, irmão? Então vamos agora para a lição. A palavra Apocalipse significa revelação. O termo revelação é a tradução do original grego Apocalipse e significa tirar o véu. O próprio nome já indica qual é o conteúdo do livro de Apocalipse. Ele expõe assuntos que estavam ocultos e revela eventos acontecidos na experiência das igrejas da Ásia e outros eventos que aconteceriam tempo depois de terem sido escritos. Muitas profecias do livro do Apocalipse se cumprem através da história da igreja e revela Jesus Cristo, mas também enfatiza os acontecimentos que estão ainda por vir. O objetivo do livro do Apocalipse é tirar o véu de Jesus Cristo a todos, ou seja, este livro é a plena revelação de Jesus Cristo, está vendo aí, irmão? Em sua glória e poder. E no livro encontramos a afirmação, revelação de Jesus Cristo. Logo no início, já vimos isso, né? Revelação de Jesus Cristo, né? As revelações provém de Deus como dádiva, pois é algo que o homem não conseguiria conhecer pelos seus próprios esforços. Deus queria que os seus servos perseguidos soubessem o que aconteceria pela sua intervenção e providência para que a causa do Cristo triunfasse. É profecia porque revela a realidade do conflito existente entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Este conflito atravessa a história e tem seu fim quando o Senhor Jesus se apresentará vitorioso e os seus servos serão vitoriosos com ele. Então, a primeira coisa que podemos ver é isso, é que o livro já abre dizendo assim, revelação de Jesus Cristo, né? A qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos a coisa que brevemente deveria acontecer. Então, Deus, né, mostra através de Cristo, e Cristo se revela a João, mostrando as coisas que deveriam acontecer, né? Aquilo que seria, né, teria em suas mãos, né, que Deus tinha ali apresentado, e ele apresenta isso a João, e João revela a igreja, as 7 igrejas, para que aquelas igrejas tivessem esperança, né? Tivesse poder esperar no Senhor, mesmo em tempo difícil, mesmo em tempo de perseguição, aqueles irmãos pudessem estar firme e forte, né, no evangelho da graça do Senhor Jesus. Então, o outro assunto que eu vou mostrar aqui diz assim: a mensagem apocalíptica no Antigo Testamento. Então, a mensagem apocalíptica, irmão, era uma mensagem que fazia parte da cultura judaica, né? Os judeus, ele entendia essa mensagem apocalíptica, né? Essa mensagem de símbolos, né? Ele entendia isso aí. Era uma linguagem própria dos judeus. E tanto no Novo como também no Velho, nós temos mensagem apocalíptica. Talvez minha procura, né? O livro que nós temos lá no Antigo Testamento é qual? O livro de Daniel, né? O livro de Daniel, no seu capítulo 7, 8, né? 9, 10 e 11, tem mensagem apocalíptica, né? Muito importante para
a nossa vida, vai nos revelar também algo que estaria acontecendo, que ia acontecer, né? E aí o escritor vai nos mostrar isso, que esse lado, né, apocalíptico, né? No Antigo Testamento, Daniel 7 a 12, vai nos mostrar isso bem claro. Quando ele diz assim, Daniel trata nesse capítulo sobre o governo de Deus, olha aí, na história. Ao lermos Daniel, percebemos que a Babilônia não tomou Israel. Foi o próprio Deus que entregou Israel à Babilônia, devido à sua o quê? Desobediência, né? Já vivemos isso antes. Por causa da desobediência, o Senhor entregou, né, os judeus ao povo de Israel, né, que passaram quantos anos, irmão, presos, escravos? Quantos anos? 140? 200? 300? 70 anos na Babilônia. 70 anos na Babilônia, né? Irmão, percebe que aí, até o número 7 tem. Percebe isso? Né? O número 7 tem 70. Então, foi quase isso. Chegou a 68 anos por aí, mas todos os escritores botam 70 anos. Mostrando o quê? Mostrando que aquele povo fica ali, nas 70 anos, sendo aperfeiçoado. Eles estavam ali passando por aquelas provas, o povo de Israel preso, né, escravos, para que aquelas pessoas, aqueles homens e mulheres, fossem aperfeiçoados, para que pudessem crer no Senhor, para saber que o Senhor existe, para não voltar mais ao pecado. Então, aqueles 70 anos mostrou isso àquele povo, né, para que aquele povo pudesse aperfeiçoar a sua fé no Senhor, no nosso Deus, né? E aí Daniel vai nos mostrar isso nas suas cartas. E eu gostaria que os irmãos atentassem na sua revista para esses 5 capítulos que o escritor resume aqui, o que cada capítulo vai nos mostrar. Eu creio que se o irmão ler em casa depois, o irmão vai perceber, né, que aquilo que o escritor fala aqui é todo o assunto de cada capítulo que o irmão vai ver aqui em síntese que o escritor vai nos trazer, né, na linguagem do Apocalipse, dentro do livro de Daniel. Diz assim, Daniel 7, capítulo 7, diz assim: as coisas não acontecem de forma aleatória. Há um Deus que domina todos os acontecimentos. A narrativa aqui acontece aproximadamente 14 anos do acontecimento do capítulo 5, quando Daniel interpretou o sonho do rei. As revelações escritas no livro de Daniel não foram colocadas em ordem cronológica. O povo de Israel entendeu as profecias de Jeremias e Ezequiel para quando retornasse à sua terra. Mas Daniel mostra que o cativeiro era de 70. Aí vai mostrar o quê? 70 vezes 7, 490. Esses números simbolizam o tempo dos governos dominantes sobre Israel até a chegada do reino libertador do rei de Cristo, né? Então, a primeira coisa que podemos ver aí, queridos, é que Daniel vai mostrar que o cativeiro, né, foi 70 anos. Vai mostrar verso 7, esses números simbolizam o tempo do governo dominante sobre Israel até a chegada do reino libertador, né? O que aqui quer nos mostrar? Desde, né, o cativeiro babilônico até Cristo voltar, aquele povo passaram por 490 anos, né? 490 anos, né? É muita coisa, né? Sem que o Cristo voltasse, né? É uma profecia de Daniel naquela época. E uma coisa interessante é que Daniel diz assim, as narrativas mostram, né, o Deus que está dominando todo o acontecimento. O que aqui isso quer nos mostrar? É que Deus, já disse isso muitas vezes aqui, é que Deus é um Deus deísta. Deus é um Deus teísta, né? Temos 3 coisas, 3 revelações ou interpretações da ação de Deus: o Deus teísta,
o Deus que está sobre todas as coisas, na história, é o Deus que fez, é o Deus que está dominando todas as coisas, e tem um Deus deísta, o Deus que construiu todas as coisas e entregou as coisas ao tempo, né? Fez com que não se importasse com as coisas, e as coisas iam se desenrolando, acontecendo, se desenvolvendo por conta própria, tá certo? E também tem um outro também, que é o ateísta, é aquele que não crê em Deus. Então nós temos essas três linhas de pensamentos, né? Como Deus age: o Deus teísta, que é o nosso Deus, o Deus que fez todas as coisas, e é o Deus que está presente na história da humanidade, é um Deus que domina todas as coisas, Ele não perdeu de forma alguma o controle das coisas, né? Ele está presente na história. O Deus deísta, aquele que crê que em Deus é um Deus deísta, que construiu as coisas, formou as coisas, mas entregou para que as coisas por si só se desenvolvessem, né? E tem aqueles que são ateístas, né? Aqueles que não creem em nada. Entendeu, irmão? Então, o primeiro capítulo nos mostra isso, Daniel vai mostrar isso. Deus está sobre todas as coisas. Deus domina todas as coisas. Nada está, né, fora do seu controle. Nada está fora do seu controle. Amém? Vamos lá para o Daniel 8. Em Daniel 8 diz assim: a narrativa e a visão de Suzã, capital de inverno do reino Medo-Persa. A visão da maldição de Israel, pois nela foi derramado o sangue do Cordeiro de Deus. Para Deus, o governo celestial não é de carneiros e de bode, mas do Cordeiro de Deus. Então, aí mostra no capítulo 8 de Daniel, né, que o governo celestial não é de carneiro nem de bode, mas do Cordeiro de Deus, né? É Deus, é o Cordeiro de Deus que está sentado junto ao Pai, e Ele governa todas as coisas com o Pai, né? Daniel 9, vemos a reafirmação da fé de Daniel, que continua vigorosa, como base de Jeremias 29, 10 a 14. O cativeiro da Babilônia termina em 70 anos. Se o povo de Deus se voltasse para ele, Daniel percebe um povo arredio e que não buscava o Senhor, resolve buscá-lo por si e pelo povo. Deus age com juízo diante da prova, até que reconheça que Ele é a justiça. Daniel mostra o Cordeiro vindo para selar todas as visões proféticas do Antigo Testamento, tanto que não são mais necessárias visões proféticas nos dias de hoje. Percebe aí, né? Que nós hoje não percebemos mais, não precisamos mais de revelação, porque toda a revelação está em quem? Em Cristo, né? Tudo o que podemos ser revelado já está em Cristo Jesus, né? Não sei se algum irmão tem algum a falar sobre Daniel 9, fique à vontade. Isso, mandei. Isso. Uhum. É. Eu gostaria, só indo uma licença. Eu gostaria de pegar esse microfone para a irmã aqui, porque é bom que o povo de fora escute, né? O que estão nos ouvindo. Gostaria que a Fernanda pudesse, por gentileza. Isso. Isso. Não tem problema. Vê se está com pilha. Não tem problema. Aí está a guarda. Esses dois aí, tem algum cupido aí? Tirou? Tirou? Veja esse aqui. Se tem algum aqui em cima. Se tiver, não tem pressa. Não, mas não tem nem pilha, alguma pilha aí? Vê se tem alguma pilha aqui. Tem não? Ali, ali. A cadê ali?
Pronto, isso. Pronto. Muito obrigado, Fernando. Porque fica melhor para que por lá de fora escute, né? Porque fica somente aqui falando, a gente escuta, lá quem está lá fora, escuta lá dentro. Muito boa a colocação da irmã Neide. E eu gostaria que, se os irmãos estão em casa, a irmã, fale também, tá certo? Vamos aqui aprender juntos, tá? Para não ficar aqui um monólogo, né? Isso, ótimo. Já está pronto. Irmã Neide, pode falar agora. O capítulo 9 de Daniel foi o que mais me chamou a atenção, no sentido de Daniel orava pelas pessoas, pela transgressão de todo Israel. Ele não orava para que Deus afastasse aquelas pessoas ruins dele. Ele orava para que Deus perdoasse os pecados daquelas pessoas. E trazendo para nós hoje, eu trago a forma com que nós apontamos. Por que estamos passando por essa pandemia? Por que está passando tanta dificuldade? Nós dizemos, também o povo não se curva para Jesus. Também o povo, o que fizeram com Jesus no carnaval, zombando do nome de Jesus. Ou seja, a gente sempre aponta. E a pergunta que fica, eu digo a começar por mim. Quantas vezes eu oro por aqueles que estão blasfemando o nome do Senhor? Quantas vezes eu oro para que Deus os perdoe? Amém, né? Então veja a nossa responsabilidade, né? De nunca desistir de orar, né? Por aquelas pessoas que muitas vezes achamos que não tem mais jeito, que muitas vezes estão afastados, né? Indignos, né? Da graça, mas não são, né? Nós temos essa responsabilidade, assim como Daniel fazia, que possamos fazer também, orar por todos, né? Independente das pessoas que são. Se elas estão buscando ou não, né? Mas o nosso papel é orar, né? Para que um dia ela possa ser alcançada pela graça do Senhor Jesus. Amém? Né? Vamos, irmãos, agora para o verso. Eu não sei se tem algum irmão mais que falar, alguma irmã. Fique à vontade, né? Alguém mais? O verso vamos agora para o Daniel 10. Não é isso? Aparece o toque restaurador de Deus. Daniel permaneceu na Babilônia enquanto o povo retorna para Jerusalém. Mesmo sendo amado por Deus, o sofrimento da vida de Daniel foi inevitável, pois, por intermédio dele, Deus revela a sua interferência na história, né? Veja como é que Deus age, né? Mesmo sendo amado por Deus, Deus não tirou de Daniel as suas provações, porque através da vida de Daniel, né, como diz aqui, Deus revela a sua interferência, né? E isso é importante na nossa vida, mas para entender que muitas vezes nós passamos por uma dificuldade na vida, por alguns problemas, né? Mas que isso sirva para quê? Para que através desses problemas, dessa dificuldade da nossa vida, Deus venha, né, interferir, né, na sua história e na nossa história, né? Deus venha fazer isso para nos mostrar aquele momento difícil, como foi importante passar por ele, né? Como foi importante passar aquele momento difícil, para que Deus venha interferir, né, na nossa vida e mostrar, né, o valor que tem de passar por um momento difícil e Deus está ali presente em nossa vida. Então Deus não tirou Daniel das provações, não tirou, mas Deus estava com Daniel nas provações, né? E o verso 11, o capítulo 11 nos mostra isso. Temos a revelação de que Deus não apenas vê o futuro, mas comanda-o, né? No reino persa de Antíoco Epifânio, os judeus não tinham feito nada contra Antíoco, mas tinham feito muito para provar a ira de Deus. A desobediência e as abominações invadem o coração de Israel. A visão trata de um tempo de intenso castigo, vindo, né, de Antíoco, devido, né, ao afastamento e desobediência de Israel ao seu Deus. O juízo de Deus diante do profundo afastamento de seu povo, é fato. Deus
requer a obediência e é na fidelidade de Deus que o seu povo, ou a igreja, né, exerce o seu poder de influenciar o mundo e cumprir a sua missão de anunciar que Deus é amor, mas também é justiça sobre a face de toda a terra, né? Então aí nós vamos mostrar o que Deus, quando chamou o povo de Israel, formou o povo de Israel, chamou Abraão, né? E disse que Abraão seria um pai da grande nação, e ele teria de constituir aquele povo para a sua honra e sua glória. Deus está preparando o povo que seria um povo que seria um testemunho. Esse povo seria um povo que seria a referência de Deus aqui da terra, né? O povo de Israel seria a referência. O povo de Deus seria aquele povo a qual as nações viam ali Deus presente, né? Mas foi tudo ao contrário, né? As nações, o povo de Israel queriam ter o mesmo porte e a mesma estrutura das nações vizinhas, né? A prova é tanto que Samuel chega a chorar e até mesmo dizer: Senhor, não foi que eu errei, que o teu povo está querendo, né, um reino, está querendo um governo, está querendo um rei, né? Porque o povo queria isso. E a palavra do Senhor nos mostrar que Deus chega para Samuel e diz assim a Samuel: não fique triste, porque o que esse povo está fazendo é contra você, mas é contra a mim, né? Porque o povo de Israel não precisava de Deus nenhum, não precisava de exército, né? Porque todo o aparato, todas as forças que aquele povo tinha, vinha de quem? De Deus, né? A prova é tanto que o povo de Israel nunca foi um povo de material bélico. Ele não tinha a habilidade com armas, ele não tinha uma habilidade com material de guerra. Não, porque era um povo que agrícola. O povo de Deus sempre foi um povo agrícola, nunca foi um povo de guerra. Porque as guerras eram vencidas não pelo poder do homem, mas eram vencidas pelo poder de Deus, né? Então Deus disse: você não precisa de um rei, eu já sou o seu rei, né? Mas aí vem a história que o povo de Deus queria se igualar ao povo do mundo, né? É como hoje também estamos passando por isso também, irmão, em nossas igrejas, né? Muitas coisas do mundo estão querendo influenciar a igreja, mais do que a igreja influenciar o mundo. Não está assim hoje, né? Tantas coisas erradas que nós podemos ver aí fora, né? Práticas e costumes errados lá fora, que nós queremos trazer para dentro da igreja, né? Quando nós nos convertemos, nós mudamos a nossa fala, nossa roupa, nosso comportamento de ser, a nossa fala, tudo isso é mudado, né? Mas parece que hoje em dia a gente quer ser igual ao povo do mundo, né? Todo jeito está bom demais, vamos embora, é assim mesmo. Não é assim, né? Esse relativismo, né, é um perigo, porque esse relativismo foi vivenciado pelo povo lá atrás, pelo povo de Israel, e pagaram um preço muito caro, porque ele achava que tudo era normal, e não é, né? Nós somos um povo diferenciado. Deus nos chamou para que possamos ser diferentes, né? E isso aí não importa que nós vamos agradar ou desagradar, né? Mas hoje em dia não é assim, né? Hoje em dia a gente quer trazer para dentro da igreja coisa agradável, para que o irmão possa se sentir bem, para que o culto possa ser um show, né? Para que as pessoas saiam agradando do culto. Desde que culto é maravilhoso, hoje foi bom demais, né? Porque houve aquilo outro, houve louvor. Não, o culto que celebramos aqui, ele é um culto da extensão do meu culto diário. Aquilo que eu faço no meu dia a dia é o meu culto dia de domingo. Por que hoje em dia as igrejas estão sofrendo sem irmão na igreja? Porque eu não faço meu culto durante a semana, também não vou fazer no final de semana. Percebe? O que nós hoje estamos sofrendo em nossas igrejas, de irmãos sem compromisso em igreja, sem compromisso de estar no culto, é a vida dele lá fora. É simplesmente refletindo no domingo aquilo que ele vive durante a semana.
Se eu não tenho um compromisso com o Senhor durante a semana, eu vou ter o final de semana? Não. Eu venho quando eu quero, eu faço o que quero, porque a minha vida é assim, no dia a dia, né? Eu não leio a Bíblia, eu não oro, né? Então, para mim, ir para a igreja ou não ir, para mim é a mesma coisa. Então, nós estamos vivendo esse momento em nossa vida, né? Infelizmente, estamos vivendo esse momento em nossa vida, né? Que a gente não tem o nosso culto individual, nós não temos esse culto com o Senhor. E como eu posso ter esse culto no coletivo? Aí eu vou ficar em casa dormindo, vou ficar em casa descansando, de domingo, né? Vou fazer N coisas, vou lavar uma roupa que durante a semana não teve tempo, né? Vou fazer um almoço especial que não posso fazer em momento algum, né? Então, irmão, percebe, né, que a igreja, ela está ficando dessa forma, né? A igreja está ficando dessa forma, e isso é um perigo, porque nós estamos fazendo a diferença, né? Como diz aqui, como foi a igreja, como foi o povo de Israel, né? Mas mesmo assim, o Senhor amava aquela igreja, amava aquele povo, né? E nos ama também, né? Aí vamos agora, sua importância para os crentes pioneiros. João declara aos crentes sofridos por causa da perseguição a grande verdade de que Jesus os amava. Jesus, o primogênito dos mortos, pela ressurreição, recebeu o primeiro corpo celestial, sendo o primeiro entre os que faleceram. Mesmo que a perseguição trouxesse a sensação de esquecimento, havia a revelação da realidade do amor imutável de Jesus, mostrado na morte sacrificial, que os purificou e os libertou da escravidão do pecado. Então o irmão percebe que mesmo das tentações, mesmo no caminho difícil, existe o amor de Deus, né? Para cada um de nós, quando Ele se revela e vai nos mostrar, João, né, o que seria daqueles malfeitores, o que seria daqueles que não creram, ou não estavam crendo, e o que seria daqueles que estavam crendo, passando pelas perseguições, e o que Deus tinha preparado para cada um deles. Então mostra aí duas coisas interessantes. Primeiro, passando pelas perseguições, pelo sofrimento, mas mostra também o que é a revelação do amor de Deus. Mostra a revelação do amor de Deus para aquele crente pioneiro e para nós também, né? Hoje em dia, as perseguições não é uma perseguição física, mas é uma perseguição, que eu digo assim, ideológica. Nós estamos passando por perseguição física, não é verdade? Não passamos, mas estamos hoje passando por perseguições ideológicas, né? Que é pior ainda também, não é fácil, não é fácil. Tudo está certo, tudo está bem, né? Tudo tá normal, tá certo? Mas não está, né? Temos que ter as convicções, né? Aqueles que sofrem as perseguições, aqueles que morreram no martírio, que não é fácil, né? Morreram degolados, morreram de cabeça para baixo, morreram queimados no óleo quente, né? Não é fácil. E hoje temos também a perseguição ideológica, né? Onde as coisas agora é tudo relativo, tudo é normal, mas não é. Mas mesmo assim Deus nos ama. Mesmo assim Deus nos ama, né? E aí vamos lá, mais um pouquinho aqui. Verso 3 diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está o quê? Próximo. Então, essa bem-aventurado, se vamos perceber essa bem-aventurança, quantas vezes nós vamos ver isso no Apocalipse? Essa palavra bem-aventurado, quantas vezes? Quantas vezes nós vamos ver essa palavra bem-aventurado no Apocalipse? 7 vezes. 7 vezes. As bem-aventuranças estão 7 vezes no Apocalipse, né? Então o irmão percebe que o número 7, ele é muito importante no Apocalipse, vai mostrar o que está completo, né? O que é perfeito. Então até isso
Nós podemos ver no livro do Apocalipse. As bem-aventuranças está 7 vezes, tá certo? Vamos lá. O contexto histórico da época, quando João recebe a visão, os crentes da Ásia Menor, que receberam o Evangelho através do testemunho dos apóstolos e de outros cristãos, estavam sofrendo profunda perseguição. Precisavam de encorajamento, firmeza diante da mensagem que estavam recebendo. Assim, na revelação do Apocalipse, o Senhor procura reavivar a igreja para estar preparada para suportar e superar esses algozes. Solidário com os companheiros submetidos aos martírios da perseguição, o Apocalipse de João nos apresenta 3 conteúdos básicos: a denúncia do pecado da perseguição, o sofrimento que aguarda os perseguidores, olha aí, e a vitória do bem, né, manifestada no amor do Cristo pela igreja. A igreja é desafiada a superar a dificuldade do seu tempo, sendo fiel ao Senhor, na certeza de que Ele vencerá e que o mal será derrotado e a justiça divina triunfará. Ficou maravilhoso, irmão, né? Então, o livro, ele traz esse contexto histórico para nós, nos mostra aqui, como ele diz aqui o texto, o Apocalipse de João nos apresenta 3 conteúdos básicos, né? 3 conteúdos básicos: a denúncia do pecado, da perseguição, o sofrimento que aguarda os perseguidores e a vitória do bem na manifestação do amor de Deus, né? Então mostra essas 3 coisas necessárias em nossa vida, né? Mostra a manifestação, né, do pecado, da perversidade, da perseguição daquelas pessoas, né? O sofrimento que aguarda os perseguidores, que vão ser julgados, e a palavra do Senhor vai dizer lá em Apocalipse 20, que serão jogados, né, no fogo, no lago de fogo eterno, né? E da vitória daquele que estão perseverando na fé do Senhor Jesus, né? Então, podemos ver isso bem claro. Não sei se alguém tem mais alguma coisa para falar sobre isso aqui. Alguém mais? Alguém mais? Irmão que leu em casa, que entendeu? Pode acrescentar alguma coisa? Fique à vontade, viu? Tá bem? Vamos lá. Eu gostaria de chamar a atenção dos amados na sua Bíblia, porque no verso, nós vamos ter muitos setes, né? 7 espíritos, 7 igrejas, candelabro, né? Muitas coisas às vezes a 7. E ao longo do estudo, o irmão vai entender um por um, tá certo? Eu sei que tem muita coisa aí para vou perguntar, né? Muita coisa para a gente aprender, né? Mas o primeiro 7 que nós podemos ter aqui são os 7 espíritos. Se o irmão perceber aí no verso 4, né? João, primeiro 7 as igrejas, né? Aí vamos ver lá na frente depois, tá certo? Mas eu gostaria de focar agora esse primeiro 7 que nós vamos estudar aqui, que é os 7 espíritos. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Quem são, irmão, esses 7 espíritos? Quem são esses 7 espíritos? Aí agora a gente vai começar a aprender, né? Quem são os 7 espíritos que estão diante do trono? Diante do trono do Senhor. Irmãos, já perceberam? Quem são? Né? Porque ele diz aqui: graça e paz da parte do Senhor, do Senhor, nosso Deus, que era, que é Ele que há de vir, né? Dos 7 espíritos que estão diante do trono, ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Aí no verso 5, ele diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é o fiel testemunha, o primogênito de todos os mortos. Então, está lá no trono Deus, os 7 espíritos diante do trono e Jesus. Então, já podemos dizer que esses 7 espíritos não é Jesus, não é verdade? Que Jesus está de lado.
Então, quem são os 7 espíritos? Eita, que coisa maravilhosa, é? Então, para alguns, preste atenção, anote aí, viu? Anote sua Bíblia. Para alguns, os 7 espíritos, eles dizem que esses 7 espíritos são os arcanjos, os anjos. Para outros, dizem que são seres reais, celestiais, mas não são. Percebe que quando é formado o mundo, como é que Deus diz? Façamos, né? O homem, façamos o homem. Ali está quem? A gente diz que está quem ali? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Se 7 espíritos significa 7 é o quê? Perfeição. Então, qual é o espírito mais perfeito que nós podemos ter? O Espírito Santo. Então ali está presente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os 7 espíritos é um simbolismo mostrando que ali é o Espírito Santo do Senhor. Percebe? Entendeu? Então 7 espíritos é isso aí. Como foi no início do mundo, da criação, que o Espírito do Senhor pairava sobre o abismo, não é isso? Diz que o Espírito do Senhor pairava sobre o abismo. E o Pai ordena. E o Filho age. E o Espírito gera. Por isso que João vai dizer que o verbo fez o quê? Se fez carne. Porque na ação da criação do mundo, quem ordena é quem? Deus. Quem verbaliza isso aí, quem age, é Cristo. Mas quem dá forma ao mundo é quem? O Espírito Santo. Então, não percebe aí as 3 pessoas da divindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os mesmos que começaram vão ser os mesmos que vão encerrar. Então ali está presente Deus Pai, como ele quando diz aqui o verso 4, porque João às 7 igrejas que estão na Ásia Menor, graça e paz seja-vos da parte daquele que era, que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Cristo, que é a fiel testemunha, né? E o verso 7, se vão pular, ele vai dizer assim, não, verso 8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era, que há de vir, o todo o quê? Poderoso, né? Então, o irmão percebe aí, é um Deus teísta, como já falamos antes, o Deus que era, que é, né? E o que há de vir. Eu fui, eu sou e eu serei. Então, Deus está presente em toda a nossa história. Nós não somos, né, jogados da nossa própria sorte. Deus está presente em todas as circunstâncias de nossa vida, né? Então, esses 7 espíritos, irmãos já sabem quais são, né? Os 7 espíritos são o quê? Simbolizam o quê? O Espírito Santo do Senhor. Tá certo? Ok? Né? Então, fica bem claro isso aí, porque nós vamos aos pouquinhos mastigando, né? Vai mastigando para o irmão possa entender, né? Todo esse simbolismo. Não é fácil, irmão, porque nós temos 3 escolas de interpretação.
3 escolas de interpretação. Tá certo? Nós temos a escola de interpretação preterista, anota aí. Anota, irmão, isso aí que é importante, né? Muito importante. Anota aí, porque nós vamos trabalhar, nós temos as escolas de interpretação, e lá na frente, depois, nós vamos trabalhar sobre as teologia de interpretação do milênio. São diferentes, tá? A escola de interpretação do Apocalipse é uma coisa. Quando foi que essa escritura foram colocadas em prática? As escolas de interpretação, ela vai nos mostrar a que tempo o livro do Apocalipse foi revelado, mas foi exercitado. As escolas de interpretação é uma coisa, tá certo? A teologia do milênio é outra coisa. Deu para perceber, irmão? Deu para perceber? É como se eu chegasse, vamos ler, a Bíblia foi escrita revelou lá atrás, revelou agora, ou revelará para frente. Isso é uma escola de interpretação, é uma coisa, tá certo? E lá na frente nós vamos ver o milênio. Lá no milênio, vamos ter 3 ou 4 teologias diferentes. Entendeu? Teologia diferente. Nessa escola que nós vamos aprender agora, sobre as 3 escolas, que falam sobre em que tempo o livro do Apocalipse foi praticado, as revelações foram praticadas, isso não muda. Isso é uma coisa que não muda, mas que também há diferentes pessoas que acham que foi no passado. Esse livro de Apocalipse, essa revelação foi praticada no passado. Há algumas que dizem que esse livro de Apocalipse vai ser para o futuro. E alguns dizem que esse livro de Apocalipse está dentro da história da igreja. Percebe? Então nós temos 3 linhas de interpretação, aonde foi aplicado essas profecias, ou essa revelação do Apocalipse. Entendeu, irmão? Tá certo? Então, a primeira escola é a escola preterista. Preterista, já vem o que? Do passado. A escola preterista. Anota aí, Vasco, isso aqui é importante. A escola preterista, ela diz que considera o contexto histórico, né, na interpretação do Apocalipse, ou seja, muito do simbolismo presente no livro está relacionado aos acontecimentos contemporâneos da época em que foi escrito. No preterismo, muitas das profecias do Novo Testamento também já foram cumpridas na destruição de Jerusalém. Então, para o preterista, ele diz que o contexto histórico aconteceu na destruição de Jerusalém até quando o livro foi escrito. Para o preterista, entendeu? Ele diz que isso aqui, o contexto histórico aconteceu desde o ano 70 até 95 depois de Cristo. Para o preterista. Deu para entender? Alguma dúvida sobre isso? 3 escolas, né? Primeiro foi o preterista, tá certo? Aí vem para a escola futurista. Escola futurista. O irmão pode pesquisar isso na sua casa também, viu? A escola futurista, ele vai dizer que os acontecimentos históricos, a interpretação do futurista, diz que quase tudo no livro do Apocalipse está relacionado aos acontecimentos futuros, dos fins dos tempos.
Para alguns, com exceção apenas dos 3 primeiros capítulos, a interpretação futurista se popularizou com o surgimento da corrente escatológica conhecida como dispensacionalista ou pré-milenismo, que vamos ver lá na frente, né? O pré-milenismo vai mostrar lá na frente que as coisas vão acontecer depois, né? Que vai voltar, vai ter os 7 anos de tribulação, para depois Cristo voltar de novo. O pré-milenismo, pega sobre isso. Depois vem o milênio. Tá certo? Então, para os futuristas, ele diz que tudo isso aqui vai acontecer no futuro. Toda essa questão histórica de Apocalipse vai acontecer no futuro, né? Quando Cristo estiver para voltar. Ok? Então, já temos 2 escolas, né? A escola preterista, a escola futurista, onde diz que essas coisas vão acontecer quando Cristo estiver voltando, né? Na escatologia, quando Cristo estiver voltando. Mas temos a escola agora, a escola histórica. A escola histórica, que vai nos mostrar que no estoicismo, as profecias do livro do Apocalipse, em outras profecias bíblicas, são interpretadas como se fosse se cumprindo ao longo da história. Ao longo da história. Entendeu? A história, aquilo que está revelado no Apocalipse, como que a história da igreja fosse se cumprindo. Cada parte disso aqui faz parte da história da igreja, né? Isso é fácil de interpretar, por quê? Porque isso. Isso, é exatamente isso, meu irmão. É exatamente isso, entendeu? Milanismo, exatamente. E é o que eu creio, entendeu? Eu sou milanista. O irmão já está adiantando, viu? Está adiantando, muito bem. É isso aí, entendeu? É isso aí. Então, nós cremos, eu não posso dizer isso, porque eu digo o seguinte, ó irmão, no seminário, nós temos 40 alunos. Olha, 40 alunos de seminarista. E o professor passou um trabalho, fala sobre o milênio. E quando foi o dia, nós chegamos lá com nosso trabalho. E aí ele dividiu a classe dentro daquilo que você achava. Olha, irmão, parecia uma torre de Babel. Parecia uma torre de Babel. Um dizia, eu sou milenista. Eu sou pré-milenismo. Eu sou pós-milenismo. E ficou aquele retetel dentro da sala, veja só, seminarista. E quando terminou a sala, eu me lembro bem que um levantou e disse, pelo amor de Deus, eu vou dizer o que à igreja? Porque o livro de Apocalipse são interpretações. E elas muitas vezes são muito pessoais. Mas o que não muda na igreja, e eu gostei muito da fala do pastor Augusto Nicodemos e Hernando Dias Lopes, ele diz o seguinte, são várias interpretações, mas o que não muda é a base, é aquilo que é concreto, e nem a milenismo, nem pós-milenismo, nem pré-milenismo tira. Qual é a base? A base é saber que Cristo reina, Ele vai vir com honra e glória, Ele vai julgar e condenar aqueles que não aceitaram, Ele vai vir arrebatar a sua igreja, e que um dia nós estaremos com Ele no céu.
Isso aí ninguém tira. Por mais que possamos defender o amilenismo, por mais que possamos defender o pré-milenismo, por mais que possamos defender o pós-milenismo, essa base está dentro dessas três escolas, dessas três interpretações teológicas. Seja lá qual for. Ninguém tira isso. Então, o importante do Apocalipse, irmão, não é a gente inculcar com amilenismo, com pós-milenismo, com pré-milenismo, não. O importante é entendermos que um dia Cristo vai vir em honra e glória. E Ele vai vir resgatar a sua igreja, julgar aqueles que não aceitaram, e para nós, Ele vai nos mostrar, agora não mais nós seremos julgados, mas teremos agora, qual é, né, o nosso quê? O nosso galardão. Galardão. Nós agora não seremos mais julgados para condenação. Nós seremos agora colocados para Deus nos mostrar o nosso galardão. Entendeu? Então aí a base é essa. A base é essa do Apocalipse, tá certo? Mas eu queria mostrar aos irmãos essas três escolas, né? Que mostram o contexto histórico do Apocalipse. Preterista, onde mostra o quê? Que essa revelação, ela está dentro de que período? Passado. Certo? Uhum. Pronto, muito bem, irmão. É. E tem. Não, não chega. Olha, se você abrir, foi o irmão que está falando. Se você abrir no Google, falando sobre as três interpretações teológicas do milenismo, você vai endoidar. Porque é muita coisa, irmão. É muito conteúdo que não chega a lugar nenhum. Você vai endoidar, que não chega a lugar nenhum. Então, eu trago para o irmão aqui esse conceito de a gente entender, ter uma noção do que é, mas não se aprofundar numa coisa que não chega a lugar nenhum. Você não vai, de forma alguma, ter um consenso. Não vai de jeito nenhum ter um consenso. Não vai. Certo? Irmão Gabriel. Não, tem não. Não. Essa parte aí eu tiro pela questão da Trindade. Porque não existe outra coisa diante do Senhor, não há no mundo ninguém, não há no céu, né? Diante do trono do Senhor, que possa estar diante dele, né? Nesse momento, a não ser os anjos e os querubins, mas aí a gente está falando da Trindade. Da Trindade. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Entendeu? Certo. Dizendo o que aí? Isso, exatamente. Entendeu? Já vai ter interpretações de alguns teólogos dizendo que isso aí, essa passagem bíblica significa também os arcanjos. Os arcanjos, os anjos, né? Já vai ter um dizendo que esses são os seres celestiais, os seres reais. São interpretações. Mas eu ainda vou para a linha
que aí seja a plenitude do Espírito Santo. Entendeu? Então, esse 7 Espírito aí é a plenitude do Espírito Santo. Vou para essa linha aí. Né? Entendeu? Vamos lá, irmão, é muita coisa, né? A gente vai... Eu falei sobre a escola preterista, não foi? A escola futurista, não foi isso? Faltou outra escola, não foi? A escola histórica, ou historicista, onde ele diz que essa, como está aqui, são interpretações como se fossem se cumprindo ao longo da história. Dessa forma, muitas profecias já se cumpriram, outras estão no pleno cumprimento, e há também aquelas que ainda se cumprirão. Ou seja, seria como o esboço da história da igreja, desde o século I até a segunda vinda de Cristo. E aí eu sou por essa linha, entendeu? Eu, como milenista, eu sou por essa linha aí, né? Que ela não se formou, não foi passado, ela não vai ser somente no futuro, mas ela está dentro da linha da história, numa linha espiritual. Entendeu, irmão? Então eu sou mais nessa linha aí. Eu sou a milenista, tá certo? É muito mais simples de atender do que se você for para passar para outra linha. Principalmente a linha pós-milenista, que é muito complicada. A linha pós-milenista, que vai mostrar, lá na frente vai ver sobre isso. Vai mostrar que a igreja, Cristo vai voltar, e se a igreja começar a trabalhar, mostrar o amor, vai crescendo, vai trabalhando, e a igreja vai crescendo, o povo vai se convertendo, Cristo vai voltar, né? E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que nos últimos tempos muitos vão renegar a sua fé. Mateus vai dizer isso, que por se multiplicar, né, a iniquidade, o quê? O amor de muito esfriará, né? Então não vai ser assim, que a igreja vai transformando, a pessoa vai mudando, e vai cada dia mais, a pessoa vai se convertendo, vai transformando a sua vida, vai melhorando. A Bíblia fala sobre isso, né? Então é uma linha pós-milenista, né? Então eu sou a milenista, viu, irmão? Eu sou milenista, tá? Não sei, respeito a cada irmão que, estudando a palavra, acha que seja pré-milenista, pós-milenista, não fica à vontade, tá certo? Mas eu sou a milenista, tá? Como também... Não. De forma alguma. Não. Isso. É verdade. Então, não. Irmão, olha, tem certo tipo de assunto teológico que a gente não precisa estar discutindo, porque não vai chegar a ponto nenhum, né? Um ponto nevrálgico da teologia é a questão da predestinação.
É complicado, né? Tem assuntos que você não chega a lugar nenhum. Então, é melhor você se deter naquilo que realmente é a linha, né? É a espinha dorsal do Evangelho, que é o quê? É eu me garantir a minha salvação, né? Alguém já disse uma vez que estava uma discussão sobre predestinação, sobre essas curvaturas. O cara disse: eu não sei nada, eu só sei que um dia eu vou estar na glória. Se eu sou prestando, não sei. Eu sei que um dia eu vou estar lá. Aí a gente pergunta ao Senhor, como é que é essa questão? É predestinado ou não é? Não? Mas eu quero estar lá. Não? Então, esses são assuntos, irmão, que muitas vezes o inimigo traz para dentro da igreja para perder o foco da igreja em si, o papel da igreja, que é o que? Evangelizar. Entendeu? São assuntos que muitas vezes desgasta, né, o nosso meio, que não traz benefício nenhum. Pelo contrário, divide a igreja, né, com coisas que a gente pode muito bem passar por cima disso e viver bem com todos, né, e respeitando o ponto de vista de cada um. Tá certo? Vamos encerrar aqui, que nós já estamos às 10h20, porque o assunto é muito bom, né? Isso. É. Uhum. É verdade. É. Então, essa é a síntese do livro do Apocalipse. É mostrar a grandeza do Senhor Jesus, como Ele vai voltar, em glória e poder, né? E isso é importante, porque Ele não vai voltar mais como advogado. Ele vai voltar agora como juiz, para julgar, né? E aí não tem mais esperança, a porta da graça se fechou. Agora, cada um por si, né? Para poder responder ao Senhor, porque vai abrir os livros não serão abertos, e aí Ele vai ver, né, o que cada um fez, né? E aqueles que estão condenados serão, junto com Satanás, no fogo do lago de fogo, para sempre. Tá certo, irmão? Então vamos enterrar aqui, irmão. O preparo das igrejas, Apocalipse 1:18. As igrejas da Ásia, ao receberem as mensagens do Apocalipse, entenderam que eram palavras de direção e fortalecimento para o seu preparo afetivo, para passar por toda a experiência da perseguição do seu tempo. Foram encorajadas com as seguintes declarações: o vencedor certamente virá. 1:7, Apocalipse 1:7. Ele vem com as nuvens e todo olho verão. E é a afirmativa da vinda triunfal do Senhor Jesus. Os crentes precisavam desta certeza para que permanecessem firmes em sua fé. Ele revela em 1:8: eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira, Ômega é a última letra do alfabeto grego. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu sou. Declaração que revela a eternidade do Senhor, desde as revelações do Antigo Testamento, revela que Deus é o começo, o autor e criador de todas as coisas, e como lhe propõe, declara e promete coisas grandes. O Senhor afirma que Ele é o princípio e o fim, Ele é a origem de toda a criação, e Ele é o começo e é também o fim, e o alvo da criação. Assim devem ser os crentes de hoje, pois em meio às perseguições, a convicção de a vinda de Jesus Cristo o fortalecerá. Jesus virá de forma inesquecível e todos reconhecerão o Senhor. Será um acontecimento terrível para aqueles que tomaram parte da sua morte, ultrapassaram. Será ocasião de lamentação para aqueles que reconheceram que Jesus é o Senhor, porém o rejeitaram. Quando, porém, ter-o recebido como Salvador e Senhor de suas vidas, mas não o fizeram enquanto tiveram oportunidade, né? E eu gostaria só de terminar aqui, dizendo que será um momento terrível para aqueles que não tiveram oportunidade, e será, irmãos, porque nós vemos agora. Veja o que aconteceu
nessa pandemia, aquelas pessoas só dentro de casa. Só dentro de casa. Aquelas que não tinham convicção da sua fé. Aquelas que não buscaram na palavra do Senhor. Quantos sofreram? Quantos agora estão passando por depressão? Não é verdade? Passamos 3 meses num difícil momento, né? Março, abril e maio foram 3 meses difíceis, de não sair de casa, para nada, né? Foi um momento difícil, só dentro de casa. E quantos daqueles se viram num momento difícil? Por quê? Porque não tinha a palavra para ler, porque muitas vezes não buscavam o Senhor, e sofreram. Imagine quando Cristo vier buscar a sua igreja, irmão. Quando Cristo vier buscar a sua igreja, né? O que serão daqueles sem a palavra, sem mais nada? Vão querer buscar, cadê aquele irmãozinho que antigamente era chato de falar o evangelho, que eu não tenho mais a palavra dele, está perto de mim, não estará mais aqui, né? E aí vem o que? O julgamento. Então veja como difícil será para aqueles, né? E aí ele conclui: o livro do Apocalipse tem grande importância na revelação divina à sua igreja. O livro divulga por meio da sua linguagem singular, carregada de símbolos, para mostrar verdades sobre o dia do juízo final, a ressurreição dos mortos, o inferno, o céu e a eternidade dos salvos e o destino dos ímpios. A principal mensagem do Apocalipse é que os justos serão recompensados e que Deus é o grande Senhor da nossa história. Os desastres narrados não devem ser considerados literalmente. Olha aí, irmão, está vendo? Os desastres narrados não devem ser considerados literalmente. Não podemos deixar algumas pessoas se aproveitarem de fatos que acontecem atualmente para dizer que estamos vivendo o Apocalipse. Está vendo aí, irmão? Deus é misericordioso e a revelação será na direção do cumprimento da vontade do Senhor Deus, que conduz a história. Sua perenidade aparece em Apocalipse 1,17. Eu sou o primeiro e o último. Ele é o Todo-Poderoso, aquele que domina todas as coisas e que conduz toda a história para o fim que Ele quer. Amém? Então, que possamos aprender nessa primeira lição, né? Que o Senhor está sobre toda a história e Ele um dia vai voltar com poder e glória para resgatar a sua igreja, julgar o pecador, aquele que rejeitar a sua palavra, e nós estaremos na glória com o Senhor, né? E uma coisa que ele disse aqui muito interessante: não deixe que os acontecimentos da vida, posso dizer, isso é o Apocalipse. Não é não, viu? Não é não. Alguém pode, muitas vezes já vê alguém dizer isso já. É o Apocalipse. É nada. Não é não. Pode ser o Apocalipse para você, mas para mim não. Porque o Apocalipse para nós é glória. O Apocalipse para nós cristãos é glória. É vitória. Mas o Apocalipse para aqueles que não são do Senhor, é motivo de ranger de dentro. Então, muitas vezes a gente está no meio do pessoal, porque, eita, olha, isso aí, viu, é o fim dos tempos. É nada, para mim não. Porque se for o fim dos tempos, para mim é glória. Porque Deus vai me dar a glória, a vitória, para aqueles que crêem. Mas para aquele que não crê, realmente é o fim mesmo. Mas para nós não. Amém, irmão? Né? Então hoje nós vimos já o contexto, para quem foi escrito, já podemos ver o significado de 2,7, né? 2,7, vimos aí, não foi? O 7, as 7 o quê? As 7 o quê? Primeiro foi as 7 a bem-aventurança, não foi? As 7 bem-aventuranças. Depois vemos as 7 igrejas, que vamos ver na frente mais um pouco sobre isso, né? E nós vimos também os 7 espíritos, que significa o Espírito Santo, né? A completude, né, do Espírito Santo que está presente quando vier o final dos tempos. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Irmão, deu para aprender? Ficou alguma dúvida, irmão? Eu quero que a gente vá mastigando uns pouquinho,
Para não ficar nada em dúvida, tá certo? Aprendeu? Vamos lá, né? Mas na frente tem muita coisa para ver ainda, viu? Está só começando, né? Vamos orar com a bênção única, a bênção apostólica. Comigo? O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levanta o seu rosto e nos dê a paz. E o amor de Deus nosso Pai, a graça bendita de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos e até a noite, irmão.